Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Esperamos que todos estejam bem, apesar das circunstâncias. Esperamos que todos estejam com o desejo cada vez mais florescido de estar em comunhão, que não se acomodem com essa situação, mas que queiram ser igreja, estar juntos em comunhão. Amém? Vamos a Deus em oração pedindo por esse tempo da Escola Bíblica. Esperamos que todos estejam reunidos já com suas Bíblias para aprender mais do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos por discernimento para compreender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, que possamos sair daqui transformados. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 33 e 37, que é o texto que o irmão Marcos vai trabalhar hoje. Então, Mateus capítulo 5, 33 a 37, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e pudessem ler comigo. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações essa palavra, que os irmãos possam já ir meditando para melhor deleite da palavra do Senhor no momento do estudo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com um louvor Consagrar Tudo. Vamos louvar o nosso Deus. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 305, que tem por título Consagrar Tudo. Vamos louvar ao Senhor. Teu divino amor veio me buscar. Tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Atende, meu Jesus, essa petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome exaltar, a nova publicar, teu reino dilatar, vem me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre da luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar.
Louvado seja Deus. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus. Gostaria de pedir aos amados agora que abrissem suas Bíblias em Salmo capítulo 7, que é o texto de nossa leitura semanal. Então, toda semana a gente lê um capítulo de Salmos. Vamos agora para o capítulo 7. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, esperzinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto, para que ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com louvor à culpa perante mim. Graças e paz, irmãos, iremos cantar uma música chamada Culpa Perante Mim Está. Meditem bastante na letra dela, pois ela fala sobre perdão. Então, que possamos sempre meditar sobre esse assunto e, em seguida, colocá-lo em prática em nossas vidas. Então, a culpa perante mim está. Estás sempre diante de mim, Senhor, o vil pecado meu, abaixo da condenação e dor, invoco o nome teu. Perdoa-me, perdoa-me e lava-me, Senhor. A culpa perante mim está. Perdoa minha alma, Senhor. A culpa perante mim está, dar-me o seu perdão. Quebra meus ídolos vis e faz teu trono no meu coração. Perdoa-me, perdoa-me e lava-me, Senhor. A culpa perante mim está.
Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã reunidos para a nossa escola bíblica dominical, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Amém? Então vamos iniciar o estudo dessa manhã orando. Em seguida partiremos para o nosso estudo propriamente dito. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender mais de Tua Santa Palavra. Perdoe nossas falhas, nossos pecados. Abra nossa mente, Pai, para compreendermos a Tua Santa Palavra. Ser com cada um que aí, neste momento está assistindo a esta aula, Senhor Deus, a este culto. E que o Senhor possa estar abençoando conforme a Tua Santa vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bem, irmãos, estamos dando continuidade ao Sermão do Monte e hoje nós vamos trabalhar a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 5, dos versos 33 ao 37. Então, os irmãos podem pegar suas Bíblias para nós fazermos a leitura, ok? Todos acharam? Então vamos fazer a leitura. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, hoje nós vamos estudar essa parte de juramentos. Como tem que ser a palavra do crente, a palavra do cristão? Qual deve ser a nossa palavra? Então, hoje a gente vai meio que dividir esse estudo em 3 partes, mais ou menos, né? Em 3 partes. Primeira parte nós vamos ver os juramentos propriamente dito no Antigo Testamento, como eles eram. A segunda parte, o que os líderes religiosos de Israel, fariseus, saduceus, o que eles fizeram com os juramentos. E a terceira parte é como funciona agora no Novo Testamento, como Cristo determinou que tem que ser os juramentos ou a nossa palavra, ok? Então, primeira coisa que nós temos que entender, começando essa parte de Antigo Testamento, é que essa citação que Cristo faz, aqui no verso 33, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Esse trecho, nessa forma que Jesus citou, que provavelmente é o que os fariseus, era o ensino dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos da época, esse trecho ele não existia dessa forma que está colocada. Isso aí, na verdade, eles montaram isso aí de acordo com a coletânea de vários textos do Antigo Testamento, que nós vamos ver aqui. O primeiro texto, Êxodo 27, está dentro da estrutura está dentro dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, como os juramentos tinham que ser feitos ao Senhor, um juramento feito em nome do Senhor, em nome de Deus, que não fosse cumprido, era como se o nome de Deus fosse usado em vão. Era uma afronta. Porque jurar em nome de Deus e não cumprir esse juramento é como se você dissesse: Deus não significa nada. Não existe Deus. Não significa nada, isso não vale nada para mim. Então era uma afronta direta a Deus. Então o primeiro texto que eles usaram para justificar os juramentos era esse aqui de Êxodo 27. O segundo está em Levítico 19:11, que diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Aqui não está falando exatamente de
juramento, mas está falando da honestidade que cada um tinha que ter com seu próximo, com seu irmão. Então eles não podiam estar usando de mentiras, eles tinham que falar a verdade uns com os outros. O terceiro texto está em Números 30, verso 2, que diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Aqui é o que está mais perto daquela citação que Cristo faz. É a questão do voto. O que é que ele está dizendo? Se alguém fizer algum voto a Deus, ou um juramento, você cumpriu, você criou uma obrigação para você. Você tem que cumprir. Tudo que você disser, tudo que você fez no seu juramento, você tem que cumprir da forma que você disse. No momento que você fez o juramento, você tem a obrigação de cumprir. Outro texto está em Deuteronômio 23, do 21 ao 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Então, o que é que esse texto está dizendo? Se você é um reforço do de Números. Se você votou, se você fez um juramento, você é obrigado a cumprir. Porém, você não é obrigado a jurar, nem a fazer. Ninguém é obrigado a fazer um voto a Deus. Ninguém é obrigado a fazer um juramento a Deus. Se você não faz, não tem pecado em você. Agora, se você faz, você é obrigado a cumprir da forma que foi jurado, da forma que foi prometido. Lembrando que isso aqui é a lei. Isso é o Antigo Testamento, é a lei. Então, isso é como funcionava em Israel. Então, isso aqui, o resumo desses textos aqui que nós vimos é o quê? Ninguém era obrigado a jurar, mas se jurasse, tinha que cumprir os juramentos. O que é que acontece? Nós vimos que a lei tem seus aspectos moral, cerimonial e judicial. Quando os líderes religiosos começam a dar valor mais à parte cerimonial da lei e não tanto à parte moral, eles começam a criar novas fórmulas de juramentos. Aquela que Jesus estava citando era mais uma fórmula de juramento. Então, eles começam a fazer essas novas formas de votar. A fórmula de voto é esse, a forma de voto é daquele jeito. Então tinha que ser cumprido dessa forma. Existia uma exceção, que está lá em Êxodo 30. Que quem quiser lá ver, tá no texto completo, pode procurar lá depois. Nós temos que lembrar que Israel era uma sociedade patriarcal. As mulheres estavam ligadas aos pais enquanto solteiras e aos maridos enquanto casadas. Elas só estavam assim, elas só se tornavam independentes se fossem separadas, no caso divorciadas, ou viúvas. Então, qual é a situação? Se uma mulher jurasse, fizesse um voto ou um juramento, esse juramento ele tinha que ser, se ela fosse uma virgem, uma jovem, então o pai dela tinha que autorizar esse juramento ou esse voto. Se ela fizesse um juramento ou voto, o pai dela ouvisse, não dissesse nada, então estava valendo, ela tinha que cumprir do jeito que ela votou. Se o pai dela ouvisse e dissesse, você não vai fazer esse voto, então ela estava desobrigada a cumprir o voto. Diz que Deus perdoaria ela por causa disso. Se ela for casada, é da mesma forma. Se ela fizer um juramento ou um voto,
e o marido ouvir e não disser nada, está valendo. Se o marido disser, não, você não vai cumprir esse voto, então ela está desobrigada a cumprir esse voto. No caso, se ela for divorciada ou se ela for viúva, então o que ela votar, ela tem que cumprir. Mas tinha essas duas exceções, para as jovens solteiras e para as casadas, ok? Então tem isso aí. Mas os juramentos deveriam ser, com exceção dessas duas situações, ou de qualquer forma, se o juramento fosse válido, tinha que ser cumprido da forma que foi votado. A importância do juramento era tal que nós vamos ver aqui em Êxodo 22, no verso 10 e 11, diz o seguinte: se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Então a gente está vendo aqui, o juramento ele tinha força legal. Lembrando, como eu já falei, que a lei tinha um aspecto moral, a lei tinha um aspecto cerimonial e a lei tinha um aspecto judicial. Então o juramento também tinha força de lei. Então nesse caso aqui, o que ele está dizendo? O vizinho tem um animal, um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer coisa, e deixar os cuidados de um vizinho para tomar conta, e aquele animal morreu por qualquer motivo que não foi culpa do vizinho, um outro animal matou ele, ou ele caiu no local e morreu, ou até se ele foi roubado e ninguém viu, então, se fosse culpa do vizinho, o vizinho tinha que, obviamente, restituir o animal, né? Pagar pelo preço do animal. Mas se não foi culpa dele, aí o que é que ele vai fazer? Não foi culpa dele, mas ninguém viu. É a palavra dele contra a palavra do outro. Então eles fazem um juramento ao Senhor. Ele jura em nome do Senhor que o que aconteceu com aquele animal não foi culpa dele. Então ele jurando em nome de Deus, em nome do Senhor, o juramento, então, é como se, é fé de ofício, como a gente diria nos dias de hoje. Então é o retrato da verdade. Então o dono do animal, ele tinha que aceitar como verdade, porque ele jurou em nome do Senhor. Isso é para ver como era valorizado e como era importante um juramento em nome do Senhor. Tinha força de lei. Então tinha essa questão. Os juramentos são tão importantes também que, lembrando que o juramento tem que ser feito como é que eu diria? Todos juravam, os juramentos eram feitos em nome de Deus. Eles chamavam Deus por testemunha, como se Deus fosse a testemunha de que aquele voto, aquele juramento ia ser cumprido. Então, se o juramento fosse feito em nome do Senhor, então Deus estava velando para que aquilo fosse cumprido e traria as consequências para quem não cumprisse. Então, o juramento era tão importante que Deus, quando jurou a Abraão que ia abençoá-lo, ele não podia jurar, ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar. Então ele jurou em nome dele. Então ele é a verdade. Ele é o mais alto de que existe. Então, como não tinha ninguém acima dele para quem ele pudesse jurar, você jura com algo que é maior do que você. Então ele jurou no nome dele próprio. Em Hebreus 6, do 13 ao 17, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Jurou em nome de Deus, está resolvido. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O que Deus diz, está dito, nem tem o que contestar.
Mas ele queria mostrar tanto que aquela promessa dele, aquilo que ele disse iria se cumprir, que ele fechou com o juramento e jurou em nome dele próprio. Então Deus jurou que aquilo que ele tinha prometido a Abraão iria se concretizar. Outro exemplo que nós podemos ver, um exemplo que nós podemos ver de juramentos no Antigo Testamento está em Gênesis 24, 2 e 3. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então Abraão fez que o servo jurasse em nome de Deus, em nome do Senhor. Ou seja, ele chama Deus por testemunha para aquele juramento. Em Josué 6, no 22 e 23, diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Quando Raabe protege os espias, ela pede lá: vocês jurem pelo nome do Senhor que vocês vão guardar a vida da minha família. Então eles cumprem o juramento. Deus tinha determinado, eles vão cumprir esse juramento. Outro, Josué 9, do 17 ao 19, diz assim: porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeon, Sefira e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Vocês lembram dessa passagem sobre os gibeonitas, lá em Josué? Que o que é que acontece? Deus tinha determinado que todas as nações cananitas deveriam ser destruídas. Não se poderia fazer aliança com nenhuma deles. Mas os gibeonitas enganaram a Israel. Eles se fizeram como se disseram que vinham de uma terra muito distante e fizeram que Israel jurasse aliança a eles, e eles juraram em nome do Senhor que fariam aliança com eles. Eles não consultaram a Deus, eles não perguntaram a Deus se aquele juramento deveria ser feito, mas eles juraram em nome do Senhor. E somente pelo fato de que eles juraram em nome do Senhor, eles não puderam cumprir aquela ordem que Deus tinha dado, porque eles tinham prometido aos gibeonitas que preservariam eles com vida. Então eles ficaram obrigados, pelo juramento que eles fizeram a Deus, a manter os gibeonitas. Então eles foram obrigados a fazer uma aliança com os gibeonitas. E isso foi tão sério, o juramento é tão sério e o juramento é válido, que em 2 Samuel 21:1 diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Isso aconteceu séculos depois da aliança que Josué fez com os gibeonitas. Então, muitos séculos depois, quando Davi já era rei, então houve essa seca, e descobriram que foi por quê? Porque Saul, quando era rei, antes de Davi, mandou matar os gibeonitas. Então Saul violou o juramento que foi feito séculos antes por Josué, porque o juramento foi feito em nome de Israel e em nome do Senhor. Foi um juramento de Israel
com o Senhor. Não foi um juramento de Josué, os príncipes da congregação. Então foi em nome de Israel. Então, se foi em nome de Israel, Israel tinha que cumprir, fosse quem fosse o rei que tivesse sentado na hora. Então Saul violou o juramento que foi feito contra os gibeonitas. E Davi agora ia ter que resgatar esse juramento, cumprir novamente esse juramento para aplacar a ira de Deus sobre a nação. Então, esses eram os juramentos lá no Antigo Testamento. Os juramentos eram extremamente importantes, tinham que ser cumpridos da forma que foram votados, tinham força legal e eram voluntários. Você não era obrigado a fazer um juramento, mas se você fizesse, você era obrigado a cumpri-lo. Então, quando nós chegamos agora na época de Cristo, aí vamos para a parte 2, chegamos ali na época de Cristo, aí nós já temos fórmulas diferentes de juramentos. E outras formas também de juramentos. Em Mateus 23, do 16 ao 22, diz assim: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. O que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, o que a gente entende aqui é que na época de Cristo o juramento estava banalizado. Já tinha outras formas, a gente viu que os juramentos eram feitos em nome do Senhor. Era clamando Deus, chamando Deus por testemunha para aquele juramento. Mas aqui você já jurava pela oferta, jurava pelo altar, jurava pelo templo, jurava pelo céu. Tinha N formas de juramento. E a gente vê também que Cristo está criticando por quê? Porque tinha juramentos que você não ficava obrigado a cumprir. Uns sim, outros não. Mas o importante aqui é, como o juramento não era em nome do Senhor, então não havia sacrilégio se eu quebrasse o juramento. Eram brechas. Estão criando brechas na lei. Então cria-se várias formas de juramentos. Isso aqui você não é obrigado a cumprir, esse aqui você é obrigado a cumprir. Então o juramento que eles... A oferta era válida para juramento. Ou seja, quando ele fala o ouro do templo, era a corban, aquele ouro que era ofertado ao Senhor. Então se você jura pela oferta, tem que cumprir o juramento. Mas se você jura pelo templo, não é obrigado a cumprir. Se você jura pelo sacrifício, pela oferta que vai ser sacrificada, você é obrigado a cumprir. Mas se você jura pelo próprio altar, aí você não está obrigado a cumprir. O que é que Cristo está resumindo disso aqui? Cristo está dizendo o seguinte: se você jura pela oferta, você jura pela oferta e jura pelo templo, porque a oferta está no templo, e você jura por quem habita no templo, que é Deus. Então, se você jura pelo altar, você jura pelo altar e pela oferta que está sobre o altar, e que está no templo e que também é pelo Deus. Então, qualquer juramento que fosse feito ali, era como se estivesse jurando em nome do Senhor. E eles estavam violando juramentos feitos ao Senhor. Ou seja, eles criaram fórmulas religiosas para descumprir juramentos. Porque o juramento já existia, já sabia como era feito. Mas para facilitar a vida, para descumprir, a gente jura por qualquer coisa. Porque se descumprir não é um sacrilégio, não é uma ofensa a Deus. É só uma coisa ou a outra.
Então, todo juramento, Cristo está dizendo o quê? Se você jura, todo e qualquer juramento tem que ser cumprido. Então, isso era a situação lá na época de Cristo. Criaram fórmulas e formas de burlar a lei no tocante aos juramentos. E agora vamos para a parte 3, que é chegando o que Cristo trata dos juramentos. O que Cristo fala sobre isso? Então, aí nós vimos para o nosso texto de hoje, né? Mateus 5, do 33 ao 37. O que é que Cristo está dizendo? Não jurem. Vamos ver aqui. De maneira nenhuma jureis. Não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure por sua cabeça, porque você não pode fazer um cabelo ficar branco ou preto se quiser. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, o que é que Cristo está dizendo aqui? Cristo está proibindo você de jurar, você não pode fazer nenhum juramento. Se for para uma audiência civil, uma audiência no júri civil que tiver que fazer algum compromisso, algum juramento, eu digo, eu não vou jurar porque minha religião proíbe jurar. Não é necessariamente isso. O que Cristo está falando aqui é a questão da banalização do juramento. É esse negócio. Eu juro pela minha cabeça, eu juro pela terra, eu juro pelo céu, eu juro pelo templo, eu juro por Jerusalém, eu juro por meu pai, juro por minha mãe, juro por isso, juro por aquilo. Não precisa disso. O crente tem que ser sim ou não. Sim, sim, não, não. A palavra do crente tem que ser uma. O compromisso do cristão, o cristão tem que ter um compromisso por sua palavra. Se ele diz uma coisa, tem que ser a expressão da verdade. Então eu não preciso, eu tenho que fazer um juramento para um outro poder acreditar em mim que eu estou falando a verdade. Não é para precisar disso, porque se eu estou falando, se eu sou um cristão e estou falando isso ou aquilo, então eu sou obrigado a cumprir a minha palavra, porque esse é o meu testemunho. A minha palavra tem que valer o que eu estou falando. Eu não posso mentir, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então eu tenho que falar a verdade. Então minha palavra tem que ser verdadeira, independente de juramento ou não. Existem ainda, para não dizer que não, é proibido jurar de toda forma, existem no Novo Testamento juramentos feitos. O próprio Jesus, ele aceita um juramento, aceita fazer um juramento. Em Mateus 26, 63, quando ele está se recusando, quando o sumo sacerdote pergunta a ele se ele é o Messias, ele diz assim: esconjuro-te que em nome de Deus fale se você é o Messias. E Jesus vai e responde. Então Jesus aceita aquele juramento. Então o sacerdote está obrigando ele, é como se o sacerdote estivesse dizendo: você vai jurar em nome de Deus de dizer que se você é ou não é o Messias. E Cristo aceita aquele juramento e responde. Ele diz assim que é o Messias. E era o que o sacerdote queria, porque ele tinha que acusá-lo de sacrilégio. Porque eles queriam matar Jesus, e Jesus dizendo que era o Messias era para ele se fazendo igual a Deus. Era um sacrilégio para o que as autoridades religiosas queriam, né? Outro texto que nós podemos ver nos textos de Paulo, em Gálatas 1:20, Paulo diz assim: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então Paulo aqui é como se ele estivesse fazendo um juramento. Ele está tomando Deus por testemunha para confirmar que ele não mente. Lembrando que na carta de Gálatas, Paulo está lutando ali contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram justamente aqueles judeus desculpa. Os judaizantes eram justamente aqueles judeus que outrora foram importantes na lei, eles foram líderes religiosos que se tornaram cristãos, mas querem manter o aspecto cerimonial da lei.
Eles queriam manter tudo que a lei dizia. Você tinha que se circuncidar, tinha que cumprir todos os mandamentos, cumprir toda a lei, tudo aquilo ali. Então Paulo combatia contra eles e eles acusavam Paulo de ser um mentiroso, de estar tentando destruir a lei de Moisés, essas coisas todas. Então Paulo ali está tomando Deus como testemunha que ele está falando a verdade. É como se fosse um juramento para confirmar que a palavra dele era verdadeira ali para os cristãos ali da Galácia. Outro texto também está em 2 Coríntios 1:23, que diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Mais uma vez, Paulo toma Deus por testemunha para cumprir o juramento, para confirmar a palavra dele. É como se fosse um juramento. Romanos 1:9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo mais uma vez toma Deus por testemunha de que o que ele está dizendo ali é uma verdade. Outro juramento que nós podemos ver no Novo Testamento está em Apocalipse 10, no versos 5 e 6. Esse é por um anjo que faz um juramento. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então o anjo está jurando em nome do Senhor que não haveria mais demora naqueles julgamentos que seriam feitos ali em Apocalipse. Então a gente pode ver que os juramentos continuam valendo. Paulo fez juramentos, o anjo fez um juramento, ou na verdade vai fazer, porque Apocalipse ainda não aconteceu todo, né? Essa parte ainda não aconteceu. Então vai haver esse juramento. Então o juramento em si não é um pecado. O problema são essas formas legais, essa forma de burlar, essa forma cerimonial, de transformar tudo em um cerimonial sem sentido. Perdeu a reverência que havia. O juramento, como a gente viu, era uma coisa de extrema reverência, invocando a Deus como testemunha sobre aquilo ali, sobre aquele juramento, sobre aquela promessa. E os fariseus transformaram aquilo em nada. Eu digo fariseus, mas os líderes religiosos, fariseus, saduceus, todos os demais. Então eles tornaram aquilo ali um cerimonial sem sentido. Perdeu o espírito da coisa, o espírito da lei, que é a confirmação da verdade. E ao mesmo tempo abre brecha para quê? Se você é obrigado a um juramento para falar a verdade, então no seu cotidiano você não fica obrigado a falar a verdade, você fica liberado a mentir. Se tinha juramento que você podia quebrar, imagine na palavra do seu dia a dia como seria. Então, o que Cristo está criticando, o que Cristo está falando ali era justamente essa coisa sem sentido. A palavra do cristão, a palavra do servo de Deus tem que ser sim, sim, não, não. O que nós falamos tem que ser a expressão da verdade, porque em todo momento nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Nós estamos sujeitos a Deus. Então não é somente quando eu faço um juramento que eu fico obrigado a cumpri-lo. No meu dia a dia eu tenho que zelar pela minha palavra. Do jeito que Deus zela pela palavra dele para cumpri-la, nós temos que zelar por nossa palavra para cumpri-la também. Então temos que ser plenamente verdadeiros. Por fim, Tiago confirma as palavras de Cristo, ele reforça as palavras de Cristo em Tiago 5,12, que diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Por que condenação? Porque está fazendo juramento que lá na frente você ia acabar quebrando. Juramento sem sentido. E outro, juramentos que eram seguindo as fórmulas. Eu vou jurar pelo céu, vou jurar pela terra, vou jurar por qualquer outra coisa. Os juramentos eram feitos em nome do Senhor.
e deveriam ser cumpridos da forma que foram jurados ou votados. Mas a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Então, que nós possamos zelar pela nossa palavra, cumprir nossa palavra, falarmos a verdade, abandonarmos a mentira. E que nós não precisemos nos prender a juramentos para confirmar a nossa palavra, porque ela tem que ser verdade em todo momento. Amém? Então, cada um tem essa palavra no seu coração e vele por sua palavra para cumpri-la. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos nos policiar, Senhor, policiar a nossa língua, meu Pai, para que possamos falar apenas a verdade, Senhor Deus, e edificar, meu Pai, as pessoas com as nossas palavras. Abençoe nossos familiares, a nós, que o Senhor nos guarde e proteja a todos, e nos dá uma semana de paz, Senhor Deus, e que possamos nos reunir novamente para o culto mais tarde com o pastor Walter Aires. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa aplicar aos nossos corações, que possa frutificar em nosso coração esse estudo e que os irmãos possam ser transformados pela palavra do nosso Deus. Amém. Lembrando que voltaremos às 6h30 para o nosso estudo em 1 Coríntios, que todos possam estar reunidos para aprender mais do Senhor. Peço que os irmãos meditem nesse cântico que vai ser tocado agora no final e possam se deleitar nas verdades contidas nele. Amém? Deus abençoe e até logo mais. Alguém poderia imaginar diante de Deus estar? Alguém poderia imaginar com seu Criador falar? Alguém poderia imaginar de Deus o perdão ganhar? Quem poderia imaginar? Mas Deus se revela ao homem por meio do que criou, e em sua palavra santa seu plano a nós mostrou. Por Cristo seu Filho amado, divina revelação, desvenda os nossos olhos, nos livra da escuridão. Alguém poderia imaginar na cruz um tão puro amor? Alguém poderia imaginar o Deus homem sofredor? Alguém poderia imaginar a morte do Salvador? Quem poderia imaginar? Somente o Senhor concede a graça para nele crer. Somente por sua morte perdão pude receber. Jesus vivo está agora, pois vive em meu coração. É a luz que dissipa as trevas e dá plena salvação.